Fala pessoal, Expedição Cerrado, Biomas do Brasil. Estou aqui em Brasília, na Escola de Nemofilismo de Bushcraft. Ao meu lado está essa figura que para mim tem uma admiração imensa, que é o Humberto Cerrado, né? Conhece, tem um vasto conhecimento sobre esse bioma e hoje ele vai nos dar uma aula imensa do que... Aqui você já pode perceber que tem todo preparado. Desde já eu quero, em nome da Caluz, agradecer ao Humberto pelo acolhimento. Eu fiquei até constrangido com a forma que eles nos acolheram aqui na escola, preparando todo o material, todo o cenário, todo o local para falar sobre o seu bioma, né? Então eu vou deixar você, Humberto, mais uma vez, muito obrigado. Se apresenta para as pessoas, fala sobre um pouco do que é a escola Nemofilismo e depois a gente vai bater um papo e você vai me ensinar sobre o seu bioma. Primeiramente, seja muito bem-vindo, grande selva, catingueira aqui ao nosso cerrado. O cerrado não é só meu ou dos meus companheiros, o cerrado é de todo o Brasil. Quem nos acompanha vai descobrir o porquê o cerrado é de todo o Brasil. Por que a gente fala isso? Nós estamos aqui na escola Nemofilista de Bushcraft, que tem o principal objetivo, que é justamente isso, a reconexão ao mundo natural através do Bushcraft e da sobrevivência. E por ser dentro do cerrado, a gente tem essa missão, dentro da educação ambiental, de mostrar para as pessoas, mostrar para o Alessandro, que está nessa missão de levar para as pessoas o que é o cerrado. Então é essa missão de mostrar um pouco quem é o cerrado e a importância, que é o ponto principal, a importância do cerrado para o Brasil. Ô Humberto, explica para nós o que é que significa, logo que eu já sei que vocês estão curiosos, né? O que é que significa esse nome, Nemofilismo, e o que é que você oferece aqui na sua escola para as pessoas que querem conhecer o cerrado, que querem conhecer a escola Nemofilismo. Essa palavra nemofilista, ela foi proposital porque, como eu falei, a questão da reconexão ao mundo natural, reconexão à natureza. Nemo é uma palavra grega que significa bosque, significa florestas, de forma mais resumida. Nemo significa natureza e filia é o amor. Então o nemofilista, muitas pessoas já são, às vezes não sabem, né? Que é a pessoa que admira, que ama, que principalmente que cuida do que a gente mais precisa para a nossa subsistência, que é a natureza. Então, nemofilista é a pessoa que gosta, cuida e ama isso aqui que nós estamos inseridos, que é a natureza. Seria a escola Nemofilista de Bushcraft. Seria basicamente assim, os amantes da natureza? Justamente. Poderia classificar com essa frase, amantes da natureza? Em resumo, seria, em resumo sim, mas claro que é mais abrangente do que isso, né? Isso. Mas o foco seria isso, os amantes da natureza, né? O que é que a escola oferece para as pessoas aqui que quer conhecer o cerrado, que quer conhecer a escola no qual é diretor? Além da reconexão, né, com o mundo natural, principalmente dentro do cerrado, a gente tem a escola de Bushcraft, né, que são diversas atividades que as pessoas vão ver o que acontecia, né, desde os nossos ancestrais, né, que o Bushcraft, que é uma terminologia nova, na verdade ela representa atividades e habilidades dos nossos antepassados, nossos ancestrais. Não só dos ancestrais, até hoje muitas etnias ainda praticam o que a gente faz aqui hoje para que essa arte não morra, por necessidade, né? E além da escola de Bushcraft, temos a escola de sobrevivência, né? E também diversos outros cursos específicos, como que são cursos de 2 dias, sábado e domingo, de imersão, fogo primitivo, abrigo, orientação e navegação, APH, que é atendimento pré-hospitalar em ambientes remotos, tudo que tem alguma relação com atividades outdoor. Então, pessoal, você quer conhecer, né, tem o Instagram deles também, da escola, mas a melhor forma que você faz é o que eu fiz, é vir aqui no Cerrado e conhecer esse lugar. E agora vamos apresentar para você o que é o Cerrado, né, desde os frutos, a questão fauna, flora, o tipo de solo, o que é que significa. Então tem muita coisa, continua conosco aí e temos muito a aprender, né? Que eu estou aqui para aprender, quero transmitir para você todo o conhecimento no qual eu vou ter com o Humberto agora, tá bom? Estamos aqui transmitindo, né, informações e com certeza ganhando
muitos conhecimentos da Caatinga, né? Oh, Você já na nossa prosa aí, a nossa resenha, a gente já aprendeu demais com esse figura aí que veio representando a Caatinga aqui dentro do Cerrado. E a escola é isso, é uma interação, né, entre povos, conhecimentos e biomas, né? É o Brasil inserido em um só, é o que a gente deve lutar por isso. Eu entro na floresta, eu já sei que depois vai ter uma savana ou não, ou dentro do cerrado acontece essa mistura. Sua linha de raciocínio. Então, pessoal, chegamos agora ao momento de nós aprendermos sobre esse bioma tão incrível. Eu digo incrível, né, e surpreendente, porque eu estive aqui esses dias, estou aqui nesses dias, e cada passo que eu dou dentro do cerrado, seja na parte de cidade como aqui onde nós estamos, eu venho me surpreendendo com cada coisa. O Humberto vai falar para nós, né, sobre essa questão de ser o bioma mais antigo, um dos maiores, que ele cruza todo o Brasil, sobre a questão do solo. Então, assim, cada coisa que ele for nos explicando, eu vou pausando, tá? Porque eu sei que vocês querem perguntar e eu estou representando vocês que têm dúvidas sobre esse bioma, e eu vou tentar, né, as dúvidas que vêm aqui no decorrer da aula que ele vai nos dar, a gente entender melhor sobre esse cerrado. Pelo que eu vejo aqui, Humberto, a gente já está vendo a questão do solo, né? O que é que você tem para nos falar sobre como é que funciona aqui no cerrado isso? Alessandro, antes de falarmos do solo, já que você falou a questão da idade, né? Algo que você já tinha até me perguntado, segundo o professor, né, e antropólogo Altair Barbosa, o Cerrado, dos ambientes mais recentes, ele é o mais antigo do planeta. E não é só do Brasil, ele é dos ambientes mais recentes, né? Dos períodos do planeta Terra. Então, dos ambientes mais recentes, o Cerrado ele é o ambiente mais antigo. E por que isso? Segundo estudos, né, que a equipe de Altair Barbosa, que é um antropólogo, fez, o Cerrado ele se iniciou, né, há 65 milhões de anos. É muito tempo. E ele se concretizou, ou seja, ele atingiu o clímax evolutivo dele há 40 milhões de anos. Então, como o Cerrado ele já atingiu o seu clímax evolutivo, a gente sabe, todos acompanham que o Cerrado ele está sendo, há cerca de 4, 5 décadas, ele está sendo desfeito, né, para a expansão agrícola. Então, pelo fato dele já ter atingido o clímax evolutivo, então assim, uma vez ele desfeito em sua plenitude, né, por completo, ele não consegue mais se adaptar, porque o fato dele ter atingido o clímax, então todo tipo de adaptação que ele vinha acontecendo, tendo na sua evolução, ele já fez. Então é um dos ambientes, por isso que hoje ele é até considerado um hotspot. O que é isso? É um ambiente com uma alta biodiversidade, né? E também com um alto grau de destruição. Inclusive a Mata Atlântica também, no Brasil, é um hotspot. Me diz uma coisa, você falou a questão de diminuição, a questão do cerrado, assim. Quantos a gente pudesse colocar em porcentagem, assim? Quanto você poderia nos dizer aqui, assim, por cima, né? Claro que não tem como ser preciso, mas assim, uma ideia, uma média de quantos por cento o cerrado perdeu do seu cerrado original, como se assim. Não estou dizendo que ele é falso, claro, mas assim, o que ele era para o que ele é hoje. Tem uma média? Hoje há estudos que indicam que somente 20% de todo a sua área somente 20% ainda é área nativa. Né? Ou seja, nunca foi antropizada, ou seja, nunca foi interferida pelo ser humano. O restante, ou ele se encontra em estado de antropização, ou seja, sofrendo influências humanas, ou ele já foi completamente desfeito, né? O Cerrado, ele, na verdade, hoje ele encontra-se muito fragmentado, porque o nosso Código Florestal ele estipulou somente 20% das áreas rurais como reserva legal, ao contrário da Amazônia, que é 80%. Ou seja, se uma pessoa tem 100 mil metros quadrados, ela tem que preservar somente 20 mil metros.
ou ao contrário, que a Amazonas seria 80 mil metros, né? Então isso, além dessas reservas legais que são muito pequenas, 20%, a gente tem as áreas de preservação, as APP, área de preservação permanente, que é igual essa que a gente está, que é uma mata de galeria, a gente vai falar, e as unidades de conservação. Essas áreas do Cerrado que hoje se encontram ainda preservadas são fragmentadas, estão ilhadas. Isso faz com que não haja troca genética, fluxo genético entre as espécies de plantas e animais, que é a fauna e a flora e a fauna. Isso leva ao Cerrado, está levando ao Cerrado a um declínio muito grande por parte da flora e da fauna. E qual é o principal, como eu posso falar assim, qual é o principal, o que mais prejudica a questão do Cerrado? É a agricultura, é isso? De forma proposital, até os anos 70, o Cerrado ele não era muito explorado para agricultura, ou seja, para cultura de monocultura, somente para pecuária. Nos anos 70 foi criado tecnologias para que se convertesse os solos do Cerrado, que são muito ácidos e baixos em nutrientes, é chamado solos distróficos. Aí foi criado tecnologia para que fizesse essa correção da acidez e da baixa quantidade de nutrientes. Isso fez com que o Cerrado ele começasse a ser desfeito, inclusive a Constituição de 88, de forma proposital, no seu artigo 225, parágrafo 4º, a Constituição incluiu como patrimônio nacional somente a Amazônia, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, Zona Costeira e falta um que eu não lembro. Ou seja, o Cerrado ele não foi incluído como patrimônio nacional justamente com a intenção de converter... Não. A Caatinga, não é a Mata Atlântica, não sei se eu falei. A Caatinga, o Cerrado e o Pampa não são patrimônios nacionais. E é com essa intenção de converter o Cerrado em monoculturas, né? Ou seja, plantações de soja, milho, essas coisas, monocultura, não converter o Cerrado em patrimônio nacional. Isso é o que torna o Cerrado muito desprotegido, legalmente falando. Entendi. Então isso é um dos motivos que mais faz com que o Cerrado esteja sendo desfeito, principalmente pela monocultura. Pegando esse gancho aí, em 2020, se eu não me engano, 2020, o MAP Biomas fez um estudo, chegou à conclusão que em 2019, só o Cerrado e a Amazônia foram responsáveis por 97% de todo o desmatamento no Brasil. Ou seja, praticamente todo o desmatamento no Brasil em 2019 foi no Cerrado e na Amazônia. Algumas pessoas não sabem, né, e por isso que a gente é bom deixar claro, o Cerrado ele não está basicamente, geograficamente, não só num ponto, né? Como eu falei no começo lá do vídeo, ele praticamente cruza o Brasil. Então, quais estados, assim, de cabeça, não sei se quantos estados ou quais são e como é que faz, porque pelo que eu estudei um pouco, se assim você me corrija, o Cerrado, pelo que eu percebi, é o único bioma que ele integra em quase todos os biomas, ou talvez todos os biomas, que tem essa questão de transição, né? Isso. A gente vai ver Caatinga com transição de Mata Atlântica, um pouco ali de Amazonas, mas o Cerrado ele cruza com todos os biomas? Sim, o Brasil é um país continental, né? Pela sua magnitude, pelo seu tamanho. E por que isso aí que você está falando? O Cerrado ele fica exatamente no centro do Brasil. Então o Cerrado, por estar geograficamente localizado no centro do Brasil, ele vai ter transição com o Amazonas, com o Pantanal, com a Caatinga e com a Mata Atlântica. Ele só não tem a transição com o Pampa. Né? Então inclusive, essa transição que o Cerrado tem com todos esses macroecossistemas, ele faz com que essa transição faz com que o Cerrado tenha
a uma que a gente chama de mega biodiversidade. Por que essa mega biodiversidade? Justamente pelo fluxo genético, tanto de fauna como de flora, com todos esses biomas, todos esses ecossistemas, macroecossistemas. Por isso que eu falei que é um dos biomas mais incríveis que eu já visitei, né? Eu já passei, eu sou do bioma Caatinga, mas também fiz a expedição lá, estive na Amazônia, mas até agora, assim, é incrível, né? A gente vai falar, ele falou uma frase agora, uma palavra, na verdade, questão do solo, né? Eu não quis interromper, por quê? Porque eu sei que ele vai explicar para nós sobre essa questão do solo, e eu queria que agora a gente pudesse entrar nessa parte do solo, né? Como é que é caracterizado o solo do bioma cerrado. Bom, Beto, a gente agora queria saber de você como é que funciona essa questão do solo e essas divisões, né, de cada solo, como é que funciona. Eu vi que você fez um banner aqui, já quero dar parabéns ao cara, o cara aqui é bem organizado mesmo, separou isso aqui, mais uma vez eu agradeço. Bom, pessoal, agora é a nossa hora de aprendermos sobre o solo do cerrado. Humberto, como é que funciona essa questão do solo aqui? Essas subdivisões, não sei se é assim que fala, né, como eu sou de fora, como é que funciona essa questão do cerrado aqui, como está bem exposto aqui para nós através desse banner, está bem dividido aqui, e tem aqui umas divisões de formações, que eu vejo florestais, savânicas e campestres, mas dentro dela também eu estou vendo que tem outras subdivisões. É assim que funciona? Sim. Essa nomenclatura, o que é que acontece aqui no cerrado sobre o solo? Esse banner, né, essa imagem didática, é um trabalho do Ribeiro e Walter, né, que são dois pesquisadores da Embrapa que fizeram esse trabalho excepcional. Né, Ribeiro e Walter, que é um trabalho de fácil entendimento para todo mundo. Né. Meu agradecimento por esse belíssimo trabalho. Isso. E para falar do solo, a gente já aproveita e já fala das divisões, como Isso. você falou, das formações, das subdivisões, né? O tipo de vegetação, as fitofisionomias, que são as formas das vegetações do cerrado. Hoje, da forma que os pesquisadores Ribeiro e Walter construíram essas subdivisões, hoje o cerrado ele é dividido em 3 formações, que são as formações florestais, savânica e campestre. E dentro dessas 3 divisões há 11 subdivisões, né? Eu vou falar uma por uma. E dentro desse contexto, né, cada tipo de ambiente vai ter um tipo de solo, ou ele vai ser um solo distrófico, que é um solo pobre em nutrientes e com uma alta taxa de acidez de alumínio, né? Ou é um solo mesotrófico, que é um solo com a quantidade de nutrientes mais significativa, igual a gente tem na Mata Seca, na região de Cerradão, Mata Ciliar, Mata de Galeria. Dentro das formações savânica, a gente vai encontrar 4 subdivisões. As 2 primeiras subdivisões, que é a Mata Ciliar e a Mata de Galeria, elas têm relação com o curso de água, né? A Mata Ciliar, que são as vegetações que margeiam um rio largo, que tem a função de proteção, né, de drenagem, de segurar para que, às vezes, poluentes de agricultura não desçam e poluam os rios, né? As matas ciliares são aquelas matas que acompanham o leito dos rios, são regiões com o solo mais saturado, né? E as matas de galeria, tem até imagem aqui para facilitar as imagens. A mata de galeria já é um tipo de vegetação igual essa que nós estamos. Mencionando também que essa região aqui, Mata Ciliar e Mata de Galeria, pelo Código Florestal é considerado APP, Área de Preservação Permanente. Não pode extrair aquela vegetação, mesmo o dono da propriedade rural. Por quê? Justamente pela função que ela tem de proteção ao que a gente tem mais de importante, que são os sistemas hídricos, né?
A mata de galeria são aquelas florestas que fecham a copa sobre um leito mais estreito, né, que são os riachos, igual essa que a gente está. Dentro da formação florestal a gente também tem as matas secas, né? Por que chama mata seca? A mata seca ela é subdividida em 3 tipos. Mata seca sempre verde, que algumas pessoas estranham, não conseguem entender. Ou é mata seca ou é mata sempre verde, né? Eu vou falar por quê. A mata seca é sempre verde, a semidecídua e a decídua. A mata seca sempre verde, mesmo no período de seca, aquelas árvores, elas mantêm grande parte das suas folhas. A semidecídua, na época da seca, ela perde parte das suas folhas, e a mata seca decídua, na época da seca, ela perde praticamente todas as folhas. E essa mata seca não tem relação com água. O solo, ele é mais raso, por essa imagem você vê esse cinza é rocha, né? Então é uma área mais rochosa, em elevações de altitudes mais altas, né? Chama de interflúvio, que vai estar dividindo às vezes vales, ou às vezes embaixo, lá embaixo passa algum riacho, alguma coisa. Inclusive aqui ao nosso lado tem um interflúvio de mata seca, você vê a serra com uma mata seca talvez ali semidecídua, ela não perdeu todas as folhas. No cerradão a gente percebe que o solo aqui já é profundo, tá vendo? E a parte de rocha já está mais profunda, e a água, ao tanto que ela é profunda. Aqui esse cerradão, eles são áreas com uma umidade até considerável lá dentro, por causa justamente pela quantidade de folha, de árvore. E ela, para ser nutrida, ela tem que ter raízes mais profundas para poder alcançar um lençol freático que é mais profundo. Aqui a gente tem algumas imagens. Aqui a parte no solo tem poucos gramíneas, né? Extrato herbáceo, praticamente não tem arbusto, pelo fato de entrar pouca luz. A copa ela é bem fechada. Significativa. Aí saindo da formação florestal que nós temos no cerrado, né? Inclusive muitas pessoas já acham que o cerrado é só aquela área aberta, como né? A área, acha que é uma área pobre em vegetação. Pelo contrário, o cerrado é a savana com maior biodiversidade do planeta, né? E, às vezes você olha para um lugar que tem plantas muito baixinhas, você olha, acha que não tem muitas espécies. Às vezes você pega 1 metro quadrado em algumas regiões, principalmente em campos rupestres, você acha, às vezes você acha 50 espécies de planta em 1 metro quadrado. Isso mostra o quanto mega biodiverso é o cerrado. Né? A gente entrando na formação savânica, que é a parte mais rica, a parte de maior abrangência dentro do cerrado. Aqui a gente vai ter as fitofisionomias de cerrado denso, né, que é a parte onde o cerrado mais característico, com árvores retorcidas, mas são onde tem árvores maiores. Temos o cerrado típico, onde o extrato lenhoso vai diminuindo. Quanto mais você entra aqui assim, ó, pela imagem você vê que a parte do dorsal, que é a copa das árvores, vai se abrindo e entra mais luz. Isso faz com que o extrato herbáceo, que são as gramíneas, e os arbustos se desenvolvam mais. Incrível, então essa parte de savana que era mais rica no extrato mais baixo, que são os arbustos, subarbusto, né? A gente tem cerrado ralo, tem um parque cerrado que a gente chama de Campo de Morundô. Pelo solo, aqui seria esse Campo de Morundô? Isso. Aqui na parte savânica os solos são distróficos, né, que são solo muito ácido e com pH, né, pH entre 4 e 5,5,
Isso é considerado muito ácido e muito pobre em nutrientes, justamente por essas plantas não soltarem as suas folhas e formar uma matéria orgânica aqui, fazendo o ciclo, né, da matéria orgânica, nutrindo o solo. Então nessa parte que você fala daqui da savana é justamente o que as pessoas acham que todo o cerrado é. Isso. Na verdade é só uma parte do cerrado. Uma parte do cerrado. O Parque Cerrado, que são os campos de Morundô, o solo ele é mais raso. É um solo que o ano, dependendo do local, o solo ele é saturado, né? Ou seja, ele é úmido o ano todo, né? E em época de chuva o lençol freático ele sobe. O lençol freático aqui ele já é superficial, próximo à superfície. Em época de chuva o lençol freático aflora. Entendi. Aí você anda nesses lugares, você caminha sobre as águas. E o campo de Morundô tem uma característica de ter micro-relevos. Você vê uns morros pequenos, né, convexos, com agrupamentos de árvores de pequeno porte, arbusto, gramíneas nesses morros ali. E no Distrito Federal, esses campos de Morundô, pela sua importância na recarga hídrica, ao lençol freático, aos nossos recursos hídricos, em Brasília, os campos de Morundô foram convertidos em áreas de preservação permanente, que não está no Código Florestal, assim como a mata de galeria, mata ciliar, justamente pelo fato dessa região ter uma importância muito grande na recarga hídrica dos lençóis freáticos e dos aquíferos. Depois do campo de Morundô, a gente tem palmeiral. Palmeiral é uma área onde predomina um tipo de palmeira. Às vezes nós temos aqui uma colônia da espécie de palmeira babaçu, buriti. Nessas regiões o buriti vai formar um dorsal, né? Gueroba, macaúba, essas 4 espécies, né? Que é babaçu, buriti, gueroba. São tipo palmeiras, e né? macaúba, ou bocaiúva. Saindo do palmeiral, a gente tem a vereda, que é algo que a gente sempre fala nos treinamentos de sobrevivência, porque a vereda tem muita associação com água, né? A vereda tem um predomínio da espécie única, que é os buritis, né? Não vai formar um dorsal, uma floresta de buriti. Geralmente elas formam um corredor, que é o acompanhando, tem um agrupamento ali onde está a nascente e vai seguir o início ali daquele riacho. Então geralmente a gente fala na sobrevivência que se você vê um agrupamento ali de buriti, pode ir para lá, que lá é certo que vai ter água. Né? Porque as veredas têm muita relação com água. Entenderam aí? Porque ele está falando é que se você estiver num lugar e ver um pé de buriti, pode ter a certeza que você vai encontrar água, que ali perto deve ter um afluente de água.